Meus irmãos, a paz do Senhor, nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 26. Capítulo 26, os versículos 3 e 4 que estaremos meditando. Depois dessa leitura e oração, aí as crianças estarão subindo. Ontem tivemos aí a festa das crianças, teve uma cobrança aí que eu não fui lá em cima para ver as crianças, né? As crianças cobram, né? O pastor da igreja não foi ver as crianças, né? Mas não foi má intenção, né? Eu tive um dia extremamente puxado ontem, estava aqui no ensaio conjunto Adoração, mas eu vim à oração 6 da manhã, fui para o trabalho, aí do trabalho vim para cá, né? Aliás, fomos almoçar, que eu não tinha almoçado, aí depois fomos em casa, voltamos para cá para o ensaio, a Ana ficou aí na festa das crianças, aí enquanto ela ficou aqui, eu fui para o sacolão, e vim para o ensaio, aí saí daqui para o ensaio e fui me arrumar para ir para a saída. Então não dava tempo de ir lá em cima começar o gadinho em bolo, era luxo. Mas da próxima eu estarei lá. Nem que seja para ver a bagunça da Esté e essas crianças grandes. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor então. Levítico capítulo 26, versículos 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Amém? Ó Pai, é em nome de Jesus que nós estamos reunidos nesta casa. E obrigado por todo esse momento de adoração, de louvor, ó Deus querido, de testemunho que temos ouvido. Queremos te agradecer por tudo que tu tens feito, mas pedir também por este momento. É o momento da tua bondosa palavra, Senhor, chegar aos nossos ouvidos. E, ó Deus querido, com o desejo que temos, que o teu bondoso Espírito Santo aplique em nossos corações. E para tanto eu preciso do dom da palavra, da sabedoria e do conhecimento, para que a palavra pregada seja revelada, Senhor, nesta hora. Aquilo que precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Se assentem, irmãos, as crianças sobem. Glória a Jesus. Meus irmãos, o texto que nós estamos lendo é um texto muito interessante. Todo o capítulo ele tem uma importância muito grande. Teve na vida de Israel, povo de Deus, e tem em nossas vidas. Israel estava há 1 ano liberto da escravidão do Egito. 1 ano somente. Ninguém sabe o que está para acontecer daqui para frente. Eles estavam libertos com uma promessa da parte de Deus de saírem da escravidão do Egito e irem a uma terra prometida por Deus que manava leite e mel, uma terra cheia de fartura. E os irmãos, então, parem para observar que o Deus que prometeu parece ainda não ter cumprido a promessa. Liberdade trouxe para eles. Mas eles já estão há 1 ano no deserto. Eles estão peregrinando. Eles passam alguns meses, quem sabe 1 mês, 2 meses, aí passam estagnados no deserto, sentem a proteção de Deus, estão sendo abençoados, porque não dava para sobreviver no deserto se não fosse a bondosa mão de Deus. Mas, mesmo assim, há uma ansiedade de chegar à terra prometida. E, de vez em quando, o Senhor dava ordem a Moisés e eles andavam mais um pouco. Mas nisso já se faz 1 ano.
E um ano, irmãos, para quem está no deserto, é muito longo. Para quem está abençoado, trabalhando, cheio de atividade, passa assim, ó. Mas para quem está com problema, é muito difícil. E diz assim, meu Deus, que ano foi esse? Podia ter passado mais rápido, né? Para a gente que está cheio de atividade, se estiver com saúde, viajando, passeando, aí você diz que foi tudo rápido. Olha, um ano eles estão passando no deserto. E o Senhor já sabe que eles têm mais 39 anos pela frente. 39 anos pela frente, eles vão morrer no deserto. Mas eles não sabem o que estará para acontecer. Assim como nós não sabemos do dia de amanhã. O coração do homem, como disse o presbítero Leonai, pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Agora, irmãos, observe uma coisa. Em todo tempo, não importa se é em 1, 2 ou 39 ou 40 anos, nesse período de peregrinação que ficarmos, até a promessa de Deus ser cumprida totalmente em nossas vidas, obediência, esse é o tema do nosso assunto, né? É o caminho mais curto para a bênção de Deus. Aí o Senhor, sabedor disso, ele então traz ensinamentos para o seu povo. Observa que ele sabe que ali tem pessoas rebeldes, ali tem pessoas extremamente obedientes, mas também tem pessoas extremamente desobedientes, tem pessoas que são gratas a Deus, que estão dando glória a Deus até o dia de hoje, vamos dizer assim, eu estou dizendo agora para eles, né? Até aquele dia em que estavam ali presentes, dando glória ao Senhor, muito obrigado, porque tem um ano que estamos caminhando, mas pelo menos não estamos levando chicotada, pelo menos não estamos no Egito, estamos indo em direção à terra de Canaã. Mas tem muitos também que estão resmungando, estão reclamando, quem dera se estivéssemos lá no Egito, pelo menos estaríamos cansados, com os pés inchados, cheios de poeira. Então, estão reclamando. Aí o Senhor, ele traz ensinamentos. Irmãos, esses ensinamentos que o Senhor está trazendo para nós, põe assim as palavras que nós estaremos aqui destacando, porque a palavra que nós lemos diz assim, se andardes, são verbos, né? Se andardes, aí ele diz assim, nos meus estatutos, guardardes os meus juízos, e diz assim, os meus mandamentos, e os fizerdes. Então, andar, guardar e fazer. São chaves que abrem portas da abundância de Deus, que abrem portas essenciais às nossas vidas. É interessante porque andar, guardar e fazer são chaves que Deus nos dá. Aí você, às vezes, não entende. Já viu a gente que guarda muita coisa e tem aquele montão de chave que você não sabe para que serve? Eu tenho chave guardada, irmãos, que eu fico assim, meu Deus, eu tenho que ter a revelação de Deus para saber de onde é. Porque o medo de jogar fora e, de repente, precisar, era daqui, eu joguei fora. Porque a gente vai acumulando, às vezes, alguma coisa e, quando você poderia ter somente chaves essenciais, só para aquilo que você precisa realmente. Está entendendo? Então, olha, chegar a um nível de ter uma chave só assim no chaveiro do carro, irmãos, isso aqui para mim é um milagre. Foi preciso o chaveiro, eles falaram assim para mim, tu vai trazer esse carro aqui para trocar essa ignição e eu vou te arrebentar, tu vai gastar um dinheiro comigo, porque você anda com um montão de chave fazendo peso, eu estou querendo o teu bem. Agora, eu vou deixar, você não quer? Então fica. Depois você vai trazer aqui e eu vou te dar uma arrebentada bonita. Aí eu fui, criei vergonha na cara e tirei tudo que estava aqui. Sinto falta delas? Não. Agora, essa é essencial? O Senhor só dá chaves essenciais. Então, as chaves que ele está dando aqui para os israelitas durante esse período de um ano no deserto, são apenas 3, que elas vão abrir as seguintes portas. Primeira porta,
a porta da prosperidade. Eu não estou falando de uma mensagem originada na teologia ou fundamentada na teologia da prosperidade, longe de mim. Não quero trazer nada que seja heresia para a casa do Senhor. Mas, irmãos, a prosperidade que nós entendemos, biblicamente, não é acúmulo de bens materiais, está longe disso, mas é ausência de necessidade. É você passar no deserto e saber que Deus está contigo. É isso que o Elionai chamou a atenção a respeito do testemunho da irmã Eliane. Meu Deus, não parece prosperidade, parece? Mas saber que Deus está passando contigo é prosperidade. Então, a prosperidade que o Senhor está prometendo a Israel, ele não disse quanto tempo eles ficariam no deserto. Ele não disse, embora ele saiba por onisciência, ele saiba que eles ficarão ainda 39 anos e sabe que aquela geração com quem ele está conversando agora, nenhum deles vai sobreviver. Vai ficar somente seus descendentes para entrar na terra prometida que mana leite e mel. Então, essa primeira chave, ela abre a porta, essa primeira chave abre a porta da prosperidade. Olha o que está escrito ainda nos versículos, que não lemos por falta de tempo, versículos 4 a 10 do capítulo 26 de Levítico. Se você guardar, é o que o Senhor fala, se você andar nos meus estatutos, se você aprender, irmãos, se você aprender a andar sob os mandamentos do Senhor, se você aprender a guardar esses mandamentos, se você aprender a praticar esta palavra, então o Senhor diz assim, olha, versículos 4 a 10, então eu vos darei como chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima chegará a sementeira, não dará nem tempo de colher, já tem outra. Deus estaria prosperando grandemente, estaria prosperando de uma maneira muito especial a vida dos seus filhos em relação à questão da sementeira. Olha, eles estão no deserto. Eles não estão fincados na terra prometida que mana leite e mel. Mas o Senhor diz que não faltará nada. Eles vão comer pão, e diz assim, a fartar. Quem não quer comer até o olho esbugalhar, irmãos? É o sonho de todo mundo. Mas a gente não come porque fala, vai passar mal, vai ficar gordo, aí não quer. Aí então, mas o sonho de todo mundo é comer até se fartar. É verdade ou não é? Todo mundo gosta, irmãos. Então, olha, ele diz assim, comerá até se fartar e habitará seguro na vossa terra. Também darei paz na terra, dormirei seguro. Enfim, ele começa a trazer uma coisa e diz que é em meia precariedade do deserto que Deus está prometendo àqueles que obedecem à sua palavra. Como no Salmo 23, verso 1, que o salmista ele diz assim, irmãos, o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor. Estou falando nosso já, mas o Senhor é o meu pastor, o nosso pastor. Nada me faltará. A versão mais aproximada do que chamamos de original bíblico, a versão mais aproximada, ela tem uma versão que diz, o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Quer dizer, será que a vida de um pastor, ou melhor, será que a vida da ovelha não tinha perseguição? Será que a vida daquela ovelha que estava sendo conduzida a pastos verdejantes, águas tranquilas, o pastor tem o melhor para a ovelha. Mas será que entre o sair e o chegar a pastos verdejantes e águas tranquilas, que é isso, irmãos? Há um trajeto, e nesse trajeto tem lobos, nesse trajeto tem salteadores, nesse trajeto tem pedradas, nesse trajeto acontece muitas coisas, pode ter um barranco. Tu vê que a ovelha de Lucas capítulo 15, ela se perdeu,
em meio a 100 ovelhas, uma se perdeu. Então, o que acontece? Existem dificuldades, existem problemas, mas o Senhor não olha as dificuldades e não olha os problemas. E Ele está prometendo, e o salmista entendeu, que ele disse assim, Senhor, meu pastor, e de nada tenho falta. Ele está falando como se ele fosse a ovelha, com todos os riscos. De vez em quando, você percebe que alguns programas assim televisivos, né, que falam sobre a vida animal, aí vai o antílope ou qualquer outro animal, principalmente a corça, que a corça tem um desejo pelas águas tremendo, né, por isso que virou hino. Aí aquele desejo tremendo pelas águas, e elas chegam lá na beira da água, mas corça não tem pastor. Elas andam em bando, mas não tem ninguém que as oriente. E ela sente um desejo tremendo, mas não sabe o perigo que corre. E o pastor ele fica atento. A ovelha não vai ficar atenta, mas o pastor está atento sobre nós. Aí, então, lá vai a corça, desejando aquela água, e ela vai ao lugar melhor que tiver, porque ela não vai em águas turbulentas, ela vai também a águas tranquilas. Mas aí, de vez em quando, você percebe, vem um jacaré, dá aquele bote assim, ó, agarra no pescoço e já arrasta, já era. Não tem mais jeito. E por que com a ovelha não tem? O risco tem, mas o pastor sabe onde colocar. O pastor sabe cuidar de nós. Agora, irmãos, olha o que diz aqui. Primeiro fator é andar. O problema é que muita gente quer os benefícios de Deus, mas não quer pagar o preço que o Senhor exige que nós paguemos. E não tem bênçãos na Bíblia de graça. Tem bênção por graça, mas de graça não tem. Aí tem que andar com o Senhor. Se você andar nos estatutos de Deus, se você guardar os mandamentos e fizer conforme o Senhor está ordenando, então o Senhor te dará isso. Ele te dará uma chave que abrirá a porta da prosperidade. Então, os versículos seguintes que nós temos aqui, que é o versículo que nós não lemos ainda, aí diz-nos assim, ó, versículo 7, e perseguireis os vossos inimigos, eles cairão à espada diante de vós. Ó, e para vós, 5 de vós perseguirão o 100. O que é isso? Graça, glória, força sobre qualquer dificuldade, qualquer situação adversa, você é capaz de vencer. Foi dito aqui também no finalzinho do que a irmã falou, a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo falou assim, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Nudez? Perseguição? Que dificuldade, irmãos? Pode tirar um crente que anda nos caminhos do Senhor, que segue os mandamentos do Senhor. Que dificuldade pode tirar esse crente da presença de Deus? Aí você fala, mas eu conheço um que ele saiu. Ele saiu porque ele não andava no caminho do Senhor. Porque o crente, irmãos, que anda nos estatutos do Senhor, irmãos, ele pode cair, mas ele se levanta. Ele vai se arrastando, mas chega lá. Agora, se ele desistiu por qualquer coisa, desistiu por um copo de cachaça, o que é isso, irmão? Desistiu por alguma coisa, por um adultério, por uma fornicação, desistiu porque ele roubou alguma coisa, irmãos, esse coração não estava com Cristo. Porque você pode ter ainda a pecaminosidade no coração, porque você é pecador de natureza. Agora, quando você tem aquela maldade, aquela inclinação, você então lembra dos estatutos do Senhor e diz, eu não posso. Eu prefiro pagar o preço com Cristo. Pensa que o apóstolo Paulo não tinha desejos como nós temos? Pensa que o apóstolo Pedro não tinha desejos como nós temos? Ou João? Ou qualquer um dos outros? Irmãos, eles pagaram o preço porque estavam guardando o mandamento. Jesus chegou a dizer assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isso é prosperidade. Eu não preciso pedir, eu não sou infantil, eu não preciso pedir nada além daquilo que eu necessito. Não preciso, irmãos.
É infantilidade eu pedir uma coisa que eu não preciso, que eu não necessito. Vou pedir uma bicicleta se eu não gosto de andar de bicicleta. Eu não ando de bicicleta, então eu vou pedir só para dizer eu tenho uma bicicleta de última geração. Eu vou pedir, por exemplo, um aparelho eletrônico que eu não sei usar. Eu comprei aquele tablet que o Antônio usa aqui, comprei para ser um pregador semelhante a ele. Até agora, irmão, não saiu da caixa. Não consigo me adaptar, ainda continuo no papel. Eu não consigo me adaptar. Então, eu não tenho jeito para essas coisas. Aí, ó, celular, querem levar? Leva o celular. Custa R$800 o máximo. Aliás, não custa mais, né? Quando comprei. Então, eu não tenho aquela ansiedade por coisas que sejam assim notáveis para dizer eu tenho, você não tem. Isso é a síndrome do Kiko, né? Então, não tem essas coisas, irmãos. Eu preciso do essencial de Deus na minha vida. E Deus me deu a chave da prosperidade. E prosperidade não é acúmulo de bens materiais, é ausência de necessidade. Todo dia eu tenho meu pão, todo dia eu tenho como sair, todo dia eu tenho com que me vestir, todo dia o Senhor está com as mãos sobre minha vida. Então, olha, aí o Senhor continua dizendo e diz assim, olha, e para vós olharei, versículo 9, para vós olharei só para quem obedece. Pega essas 3 palavras, esses 3 verbos e transforma ele em obediência, só isso. Obediência é ou não é o caminho mais curto para a bênção de Deus? O Senhor diz assim, não está dizendo para outras pessoas, mas ele foi muito claro para dizer assim, se vocês andarem nos meus estatutos, guardar esses mandamentos e o praticardes, aí ele então diz assim, para vós olharei e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto, a minha aliança convosco. E diz assim, e comereis o depósito velho, depois de envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo. Nunca falta para a sua vida. Ele não está dizendo que vai colocar uma mesa com um café da manhã, tipo de um hotel 5 estrelas. Não está dizendo. Mas faltar aquilo que você precisa para o teu dia, para o teu cotidiano, duvido que falte. Torna a dizer, crente pode morrer obeso, de fome jamais. Não morre não, irmão. De fome não morre, porque o Senhor é com ele, o Senhor promete, o Senhor cumpre, o Senhor dá. Duvido que o crente morreu de fome. Duvido. Não morre, não. Não morre de fome. Ele pode morrer de qualquer coisa, mas de fome ele não morre, porque o Senhor prometeu abençoar a vida do crente. Agora, irmãos, essa chave da prosperidade não é apenas o que precisamos. Não é apenas, é uma chave. Abre uma porta, essa chave é única, mas abre uma porta, abre 2 portas, abre 3 portas com uma única chave. Você fala, mas isso não dá, né? Claro que dá. Uma única chave, eu abro os 4 cadeados da igreja. Abre ou não abre, Vanei? Uma única chave. É só trocar o segredo. Comprei 4 cadeados diferentes, mandei o chaveiro trocar o segredo dos 4, foi pago para isso, né? Então, uma só chave abre os 4, para facilitar a nossa vida. Que era um caos, né? Ficar toda hora achando uma chave. Então, aí abre uma chave só, abre os 4. E por que você acha que Deus sabedoria é um chaveiro comum? Deus não tem essa sabedoria. Então, ele dá uma chave que abre essas 3 portas. Aí, a segunda porta é a da paz e segurança. Porque, irmãos, aqui entre nós, não adianta você ser próspero e não ter paz. Adianta? Adianta você ter comida e não ter sossego? Adianta você ter o trabalho e não ter a segurança? Adianta você... Irmãos, eu não estou falando de uma segurança, daquela coisa assim, de você ficar com alguém 24 horas contigo e você, de repente, está assustado, deixa eu ver se dá para sair agora. Não estou falando disso. Eu estou falando, irmãos, daquela segurança que você sabe que tem um Deus invisível aos nossos olhos carnais. E Deus não é invisível. Ele é invisível aos nossos olhos carnais, né? Invisível aos nossos olhos carnais, não perceptível a esses olhos
comuns, naturais, mas que está sempre conosco. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalhos que vigiam. É assim o Salmo 127, verso 1. Então, observa, e foi lido também aqui, o Senhor é a minha salvação, é a minha luz, eu não temerei. Vai ter medo de quê? Se o Senhor é a tua salvação, se o Senhor é a tua luz. Essa obediência é uma chave que abre a porta da paz e segurança. Olha o versículo 6 do capítulo 26, nós já lemos, mas eu vou repeti-lo por causa desse assunto. Te também darei paz na terra. Não é tempo futuro, lá, quando chegarem à terra de Canaã, também é, porque a palavra do Senhor, ela sempre terá o seu efeito de curto, médio e longo alcance. Agora, quando ele diz assim, eu também darei paz na terra, aí ele diz assim, e dormireis seguros. Eu vou te perguntar, além de comer, tem alguma coisa melhor do que dormir? Além de comer é melhor. Tem alguma coisa? Gente, comer é tão bom que as pessoas acordam no meio da noite para comer. Olha só. E dormir depois de comer é bom, né? Então, além de comer, irmãos, a outra coisa melhor para nossas vidas é o descanso, a tranquilidade. Quantas pessoas sofrem de insônia? Quantas pessoas não dormem bem durante anos? E quando você não dorme bem, você sabe que está com alguma enfermidade, digamos assim, às vezes na alma, emocional, né? Problemas emocionais ou até físico que está gerando esse estresse que está deixando você de sobreaviso 24 horas e você dorme acordado. Tem gente que dorme acordado, né? É como se ela tivesse de olho aberto. Irmãos, deitar seguro, deitar em paz, é coisa para poucos nesse mundo de violência. O mundo está muito violento. Insegurança total. Eu não estou cobrando segurança do Estado, não. A insegurança porque o espírito do anticristo está no mundo. A coisa está pegando, a coisa está cada vez piorando. Aliás, a Bíblia já garantiu, né? Jesus falou que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, né? E o amor de muitos está esfriando. E com esse esfriamento do amor, a insegurança aumenta. Hoje ninguém tem respeito por ninguém. Se você pisar no pé de alguém, por acaso, aí no calçadão de Nilópolis, olha, não perca tempo. Ainda que a pessoa esteja errada, você peça logo desculpa. Ou corra, se tiver disposição. Eu, como não tenho disposição para correr, eu peço desculpa, ou me desculpa. Eu posso estar totalmente correto, eu não posso mais ter razão. O mundo está violento, irmãos. Aí o que o Senhor diz assim, aqueles que obedecem, que pegam essa chave da obediência, ele consegue, além da prosperidade, abrir uma porta de paz e seguridade. E diz assim, e não haverá quem vos espante. Tem medo de quê? Vamos ter medo de quê? Espanto noturno? Seta maligna? Mortandade que assola ao meio-dia? De que o crente tem medo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? A sombra, ou debaixo da sombra do Senhor, descansará. Você não tem que ter medo de nada. Você é servo de Deus. Agora, isso se você estiver andando nos estatutos. É claro que alguém pode pensar e até achar que foi imprudência eu não ler ou medo de explicar, não ter lido o versículo 2 do capítulo 26 de Levítico, né? Mas se alguém passou isso na sua mente, ou quem sabe alguém que estará assistindo e pode falar lá, tá vendo? Pulou.
Irmãos, porque está escrito no versículo 2, está escrito assim, olha, guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Eles ainda não têm um santuário, eles ainda não têm um tabernáculo, você já está dizendo uma coisa que eles ainda não têm, porque ainda não tinha sido construído, eles estão apenas 1 ano só, mas o Senhor diz assim, guardareis os meus sábados, porque já tinha dado o mandamento recentemente, no Monte Sinai, e reverenciareis o meu santuário. A casa de Deus, que ele ia estabelecer, reverência total. Agora, eu não tive medo de ler nada disso, né? Porque, irmãos, o sábado, que muitas pessoas têm dúvida por causa de determinada denominação, que ela prega a questão do sábado literal, que no nosso calendário foi o dia de ontem. A Bíblia não está falando desse dia literal. O calendário veio muitos e muitos e muitos anos depois. E, aliás, o sábado foi estabelecido lá no Jardim do Éden, quando a palavra de Deus diz que Deus trabalhou 6 dias e o 7º descansou. A palavra 7º, de origem hebraica, quer dizer descanso. Então, você trabalha 6 dias e descansa 1, porque este é o sábado, ou seja, este é o descanso do Senhor teu Deus. Então é só isso. Aí, o que a Bíblia diz é que eu tenho que trabalhar 6 dias e descansar 1. Porque quando você trabalha 7 dias e não descansa 1, você está fazendo mal ao seu corpo físico. Mal ao seu corpo físico e também traz doenças. Volta assim a doenças da alma, porque isso gera estresse em nossas vidas. Você causa um estresse pessoal que somado hoje, mais amanhã, mais depois de amanhã, e mais depois, aí daqui a pouco você está doente. Você está doente. Então, aí o Senhor estabeleceu para nosso controle físico, mental, espiritual, ficar tranquilo, você então delimita o seu corpo, a sua alma, seu espírito, trabalha 6 dias, né? Não importa se esses 6 dias que você trabalha transformado em horas trabalhistas, se eles vão cair para 5, para 2 ou para 4, você tem que trabalhar. Esse período que o teu corpo aguenta. Aí então descansa 1. Porque alguém vai falar assim, meu Deus, mas tem gente que trabalha 2 e descansa não sei quantos, né? Tem uma escala aí. Não importa, ele tem que trabalhar e descansar. Você tem que trabalhar e descansar. Então, se eu trabalho literalmente 6, né? Porque eu trabalho primeiro dia, de segunda a sábado no calendário. Então, eu descanso no domingo. Eu tenho que ter um dia para me desestressar daquilo lá, para que amanhã eu possa chegar inteiraço e voltar ao trabalho. É só isso que o Senhor fez. O sábado, na verdade, é para nós, para o nosso descanso. E um respeito a Ele estará respeitando e adorando a Deus, porque você está preservando com cuidado aquilo que Ele criou com tanto carinho, que é o seu corpo. Está vendo? Não é muito fácil de entender essas coisas? Então, não torne difícil aquilo que Deus tornou tão fácil. Tá? Então, aí volta aqui, ó, paz e segurança, paz na terra, sono tranquilo, livramento de inimigos. Mas, meu Deus, acabamos de ouvir dizer que foi vítima de assalto. Irmãos, eu já fui vítima de assaltos. Eu já tive um número não tão incontáveis, mas que passou de 7 vezes as vezes que eu tive arma apontada para mim, por assalto. É que eu não fico falando aqui que eu não sou esperto. Não tenho ginga de malandro. Eu não sei me defender. Não tenho autodefesa. Nunca fui para academia. Aliás, eu sou crente do tempo que o crente não fazia academia. Nem para isso, nem para muito menos para artes marciais. Hoje não, o crente dá aula de artes marciais, quer dar na igreja. Então é estranho, né? Eu não sou desse tempo. Aí eu não sei me defender, sei fazer nada. Nem correr sei, irmãos. Nem correr sei. Corro mal. Tenho a perna assim um pouco para dentro, meu pé um pouco para dentro. Razão porque dificilmente vocês me veem de tênis. Eu não uso tênis.
Só tem um tênis lá para caminhar. Como não estou caminhando, ele está guardado. Olha que benção. Estou pagando alguém para caminhar para mim. Então, aí, irmãos, olha, é muito difícil. Muito difícil. Então, eu não tenho defesa. Qual é a minha defesa? É o Senhor, irmãos. Aí já fui vítima, já levaram meus utensílios, meus veículos, já levaram. E qual o problema? O Senhor que deu um, dá outro. O Senhor que abençoou uma vez, Ele abençoa outra. Está entendendo? Então, Deus é poderoso, irmãos. O mesmo Deus que faz com que o adversário permite que ele tire de nós, como aconteceu com o caso de Jó, é o mesmo que depois repõe tudo no lugar. Ele não tem nenhuma dificuldade. Dificuldade somos nós. Aí, então, o Senhor garante, ó, sono tranquilo, livramento de inimigos. O Senhor me dá graça e me dá glória e não nega bem algum aos que andam na retidão. Salmo 84, 11. Agora, essa, então, é uma segunda porta que o Senhor quer que você abra. Mas, irmãos, a tônica de tudo que eu estou falando é a questão da obediência. Não adianta você tentar abrir uma porta que está trancada por Deus. Você já ouviu falar nas Escrituras que porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas aquele fecha, ninguém abre. Você pode chamar o melhor chaveiro do mundo para ele tentar abrir a porta que Deus fechou. Não tem como. Nem Noé conseguiu abrir a arca para que seus parentes entrassem na arca na hora que Deus fechou. Noé, todo faceiro, fechou. Ele deve ter fechado até só com a tramelinha, para poder, na hora que alguém bater a porta, eu sou bondoso, sou misericordioso, que a gente tem essa mania, né? De pegar a prova dos outros. Aí, então, eu vou abrir a porta. Aí, Noé fechou a porta por fora, por dentro ficou todo faceiro. Aí vem o Senhor e lacrou por fora. Na hora que começaram a bater, tu acha que Noé não tentou abrir? Sabendo que tem sobrinho lá fora, que tem irmão, de repente, ainda vivo, pelo menos sobrinho tinha. Tu acha que ele não tentou abrir a porta? Você deixaria teu sobrinho lá morrendo afogado? Ele pode ser um miserável, pode ser um infeliz, pode ter caçoado de você, mas na hora do perigo você esquece tudo isso e vai socorrer. E ele é ser humano, ele é humano. E com certeza ele, a esposa dele, tu acha que ela não tinha parentes também? E tu acha que ela falou, não, meu velho, vamos deixar eles rir de nós. Não, rir de nós não, vamos abrir a porta. Só que quando tenta abrir a porta, Deus lacrou por fora. Porque porta que Deus fecha, ninguém abre. Ninguém. Então, essa chave que o Senhor te dá é para você que anda na obediência, irmãos. Tem crente muito rebelde, irmãos. Tem crente muito desobediente. Tem um montão de crente fazendo só a sua vontade. Faça a vontade de Deus, é se guardar, se andardes nos meus estatutos, meus mandamentos. Olha o que Deus quer para você e anda nos mandamentos do Senhor. Obedeça a voz do Espírito Santo de Deus. Mas não endureça o coração, não. Aí faz de conta, faz aquele ouvido de mercador. Já viu? Isso acontece com todo mundo, tá, gente? Aí acontece que às vezes a pessoa te chama e você, quando criança, mamãe chama, aí a pessoa fica fingindo que não está ouvindo, né? E a gente adulto também, de vez em quando a Ana me chama, eu fico quietinho. Eu fico pensando, vai me dar outro trabalho, né, cara? Porque quando o marido está em casa, irmãos, o nome dele passa, qualquer nome agora passa a ser Jaque. Já que está em casa, aí faz isso. Já que está em casa, faz aquilo. Meu Deus do céu, né? E se aposentar, então, vira síndico, né? Meu Deus do céu, tem um montão de coisa para fazer, é cuidar de criança, é cuidar de jardim, é cuidar de não sei o quê, tirar cocô de cachorro. Que isso, irmãos? Aí, olha, aí você fica quietinho. Mas, irmãos, a voz do Espírito Santo de Deus não fica quieto, não. Quando ele chamar, você dá ouvido à voz dele. Aí, Eli era um homem que estava, irmãos, embriagado, entorpecido pelas coisas do mundo, encobrindo o pecado dos filhos. Mas quando Samuel chegou para ele e falou, fala, Senhor, teu servo ouve, né? Fala. Foi lá nele, ele falou, não te chamei não. Aí depois, com muito custo, ele discerniu. Aí falou, é o Senhor que está falando contigo. Irmãos, Eli não ouvia mais a voz de Deus. Está escrito que a palavra do Senhor naqueles dias era muito rara. Então, aí ele bateu na telha assim e falou, já sei o que é.
quando você ouvir novamente chamar, você diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Não tenha medo. Irmãos, não faça ouvido de mercador para o Espírito Santo, não. Isso aqui, é a palavra de Deus. Tem crente que não lê mais essa palavra, porque ele tem medo. Sabe por quê? Que essa palavra confronta. Essa palavra é aquela que diz assim: olha, sede santos porque eu sou santo. Essa palavra diz assim: você tem que abandonar o pecado, ter uma vida com Deus, de comunhão com Deus. Todo mundo acha fantástico falar sobre Enoque. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Todo mundo acha fantástico. Você acha que andar com Deus é fácil? Num mundo turbulento, como ele já estava vivenciando? Você acha que achar graça aos olhos do Senhor, como Gênesis capítulo 6, que está falando a respeito de Noé, e Deus viu graça em Noé. Olha, você acha que é fácil achar graça aos olhos do Senhor? Numa geração que Deus estava condenando à morte por tão corrompida que estava? Irmãos, a geração de Noé estava pior do que a nossa. E você está achando que a nossa está ruim, que tem professor dando aula pelado, tem homem andando na praça pelado, está achando que isso aí é balela, isso aí é pinto em relação ao que Noé vivenciou. A geração estava tão corrompida que Deus falou assim: meu espírito não contenderá mais com o homem. Quer dizer, o Espírito Santo que convence o homem tem esse potencial em si de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, estava sem força para contender com ele. E disse assim: eu vou destruir essa humanidade. Aí Deus, então, fazendo aquela varredura, assim, olhando do alto do céu, e detectou lá um cabecinha branca e disse assim: aquele ali ainda dá para salvar. Você acha que é fácil para esse homem andar meio à corrupção? Você acha que foi fácil para Ló ser chamado de justo depois por Tiago, o justo Ló? Porque ele estava lá, ele não foi salvo só pela oração de Abraão, não. Ele foi salvo porque a Bíblia diz que ele foi salvo porque ele se encontrou justo perante o Senhor. Um homem que estava no meio de sodomitas, um homem que estava no meio de uma alta corrupção em Sodoma e Gomorra, e esse homem que estava lá no meio de soberbos, gananciosos, homens ricos que estavam pouco ligando e maltratando pobres, esse homem ainda mantinha a sua justiça pelo temor de Deus. Acha que é fácil? Não é fácil não, irmãos. Por isso que ele teve essa paz e segurança da parte do Senhor. O anjo foi lá e falou assim: Ló, pega a tua mulher, pega teus filhos, tuas filhas e teus genros, que pretende casar com suas filhas, e sai daqui, se apressa, porque o Senhor vai destruir essa cidade. Não é legal saber? Puxa, o Senhor foi lá na casa de Ló, paga o preço que ele vai à sua casa. Viva uma vida de crente para ver se Deus não estará contigo. Então, essa é a chave que o Senhor está abrindo, essa porta da paz e segurança. Agora, a terceira porta que está escrita aqui, versículos 11 e 12 do capítulo 26, irmãos, essa terceira porta no deserto, ela é a porta da fidelidade de Deus. Não é a nossa fidelidade a Deus, mas da fidelidade de Deus para conosco. Porque ainda que eu seja infiel, ele é fiel. Olha só o que está escrito nos versículos 11 e 12. Está escrito assim, e porei o meu tabernáculo no meio de vós. Ainda não tem tabernáculo, eles não sabem o que significa. Moisés não faz a mínima ideia do que será, mas ele entende, tabernáculo é morada, é tenda. Então, se todo mundo aqui tem uma tenda, Deus colocará a tenda. Ele não sabia como seria, mas depois Deus revela a ele. Mais para frente, Deus revela e como será feito. Porém, o meu tabernáculo no meio de vós, e foi depois literalmente feito o chamado tabernáculo, a tenda da congregação, do culto, da glória de Deus, e ela foi posta por ordem do Senhor no meio, literalmente no meio de Israel. Então, no deserto, e diz assim, e a minha alma de vós não se enfadará.
Olha, irmãos, aqui entre nós, a Bíblia diz assim, ó, retira o teu pé da casa do teu vizinho para que ele não se enfade de você. Aqui, tem gente que cansa a gente, não tem? Tem gente que ele é intrujão, ele é entrão, ele é espaçoso. Ele começa bem, aí você começa, porque você é educado, aí você então trata bem, ô meu irmão, seja bem-vindo, tá bom, fica aí e tal, vou te ajudar. Daqui a pouco ele é entrão, daqui a pouco ele está abrindo a tua geladeira, ele está fechando com o pé, ele é mal educado, ele é entrão. Aí ele te cansa, aí você fala, não aguento mais, que prova é essa? Melhor ter um bode dentro de casa. Melhor ter um bode. Você começa a achar que um bode fedorento seria melhor. Mas aquele intrusão você não quer mais na sua casa. Aí você começa a dar desculpa, ele diz assim, vou na tua casa hoje. Aí você, não, eu estou de saída. Aí você é obrigado a mentir. Olha só, como é que esse espaçoso te traz problema na sua vida. Agora, irmãos, você pode ser fraco, como nós somos fracos. Nós somos falhos, irmãos. Palavras, pensamentos, obras. Quantas coisas que hoje nós já pensamos que não condiz ou não combinaram, não entraram em coesão com aquilo que o Senhor diz na sua palavra. Quantas coisas. Aí você tem que, Senhor, tem misericórdia. Tive um mau pensamento agora, né? Tive um mau pensamento. Ainda mais agora esse negócio de eleição. Aí tem gente brigando, falta pouco dia para você brigar, perder inimizade, tá? Falta pouco dia. Aproveita essa semana aí, acelera que domingo já é eleição. Aí então, olha, irmãos, quanta gente falando mal, pensando mal, às vezes fala impensadamente sobre alguém, julgando, mas mesmo com toda a nossa fraqueza e falha, o Senhor te deu uma chave, já que é pela obediência que você tenha esta palavra, porque eu sou falho, irmãos. Eu sou falho. Eu queria ser perfeito. Queria ser perfeito. Mas se eu fosse perfeito, tu acha que eu ia aturar vocês? Imperfeito? Se você fosse perfeito, tu ia me aturar? Duvido que ia me aturar. Já tem gente que não é perfeito, tem mais falha que a gente fica. Aquele ali não era nem para estar ali pregando. E aquele ali, está cheio de defeito, não é assim? Ele não é crente, não. Cheio de defeito e julgando o outro. Olha, irmãos, se eu fosse perfeito, talvez eu não aturasse ninguém aí, pela imperfeição que é. Então, Deus me deixa ser ainda imperfeito como vocês. Como todos nós aqui somos. Deixa o espinho na carne da vida de Paulo, para ele não se ensoberbecer, porque senão a gente se ensoberbece. Aí daqui a pouco você está tão soberbo que você fala assim, eu sou humilde e me orgulho disso, né? Então, olha, que humildade é essa? Né? Então, quando o Senhor te dá essa chave, você abre a porta da fidelidade de Deus. Porém, o meu tabernáculo no meio de vós é a minha alma, ou seja, eu, o Senhor, não vou me enjoar de vocês. E olha que eles provocaram, não provocaram? E teve um dia que até o Senhor falou assim, Moisés, chega para o lado de cá que eu vou matar todo mundo hoje, mano. Parece que Deus tinha perdido carretel com linha e tudo, né? Linha com carretel e tudo, não. Mas a Bíblia diz que Moisés falou e o Senhor lembrou-se da promessa. A minha alma não se enfadará de ti. Se você andar na obediência, Deus nunca se enfada de você. Ele está falando para quem anda na obediência, que anda, guarda e faz o que ele manda fazer. Agora, é conclusivo esse assunto. Então, se eu saio, não estou ligando para essa palavra, não guardo essa palavra, e muito menos vou praticá-la, então ele pode se enfadar de mim, ou não. Tem pais que se enfadam dos filhos, ou não. O pai está ensinando, está orientando com toda a paciência, meu filho, não faz isso, meu filho, não faz aquilo. Aí o filho só desobedecendo as determinações e não está dando trela ao que os pais estão aconselhando. Chega um momento que os pais chamam ele e falam assim, faz o seguinte,
pega teus paninhos, vai viver como Kung Fu. Lembra do Kung Fu antigo? É que andava com a varetinha assim, com um saquinho. Vai viver como Kung Fu. Vai andar para lá e para cá. Olha, pega teus paninhos, vive a tua vida. Tem pais que já perderam a linha com carretel e tudo por conta disso. Então, mas se ele anda na obediência, como que o pai terá coragem? Um filho obediente. Não importa se ele fez 20, se ele fez 30 anos, está dentro de casa, não importa. Se ele é um filho obediente, você atura e fala assim, não, meu filho é uma benção, está em casa aí. Pode ficar solteirão em casa ou solteirona. Pode ficar. Os pais não têm coragem de colocar para fora se ele for uma benção. Tem ou não tem? Agora, pode ser um novo, jovem. Se chegar o momento de rebeldia, o pai fala assim, meu filho, quebra o galho aí. É que meu filho não ouviu a minha voz, mas teve um dia que eu chamei ele e falei assim, tu faz o seguinte, vai viver a tua vida, cara. Pô, aqui dentro tu tem que obedecer às normas da casa. Quer viver a tua vida, você viva a tua vida. Aí é claro que ele preferiu continuar dentro de casa. Aí seguir as normas, tá bom? Ficou dentro de casa. Por quê? Agora eu tive que falar para ele, porque senão vira bagunça. Casa de Deus é a mesma coisa, irmãos. A presença de Deus é para você viver uma vida com abundância, na obediência, com prazer. Olha, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Entrai pelas portas do Senhor, irmãos, com louvores. Isso aqui não é um lugar de tristeza, não. Quer sentir tristeza, quer entrar cabisbaixo, vá para o cemitério ali, ó. Aí vai lá, né? Vai fazer uma visita lá às tumbas, às catatumbas, aí você fica lá todo tristão, fulano aqui jaz fulano, aqui jaz o outro. Agora, entrou na casa do Senhor é para alegria, irmãos. Isso aqui não é lugar de mortos, é lugar de vivos. É onde o Senhor já deu vida e vida com abundância. Então, essa chave abre a porta da fidelidade de Deus. E diz o versículo 12, que nós não lemos, ele já até cansou de mim, já tirou. Está vendo como é que ele não me atura? E Deus me atura, né? Aí diz assim, e andarei no meio de vós, irmãos, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Pensa, eu não tenho essa condição, e nem quero, humanamente falando, porque nós não suportaríamos ver a glória de Deus. Não suportaríamos. Lembra que Deus foi tão bondoso com Moisés que ele falou, Senhor, mostra-me a tua glória. Aí o que Deus fez, tá bom, Moisés, depois de muita insistência, Deus falou, tá bom, fica ali que eu vou te mostrar. Fica olhando para a fenda daquela rocha ali. Aí Moisés ficou lá, na frecha assim, olhando, né? Olhando, ninguém tá entendendo. Aí Deus foi e fez assim, ó, passou, colocou o mãozão assim, ó. Aí colocou o mãozão e passou. Moisés ficou todo feliz, eu vi a glória de Deus, viu nada. Não viu nada, mas ele ficou todo feliz só porque viu a sombra da mão de Deus passando assim. Era o que ele podia suportar. Deus só nos dá o que suportamos, irmãos. A gente sente uma alegria na casa do Senhor. Aí fala assim, meu Deus, o céu ficou baixinho, a terra ligou com o céu. Não é assim que a gente fala? Irmãos, essa alegria é só o que podemos suportar. Porque se o Senhor descesse agora aqui, olha, agora... e viesse aqui e descesse com a sua glória nessa casa, irmão, nenhum de nós suportaríamos a glória dele. Porque os nossos pecados nos condenaria. A santidade de Deus, nós não suportaríamos, nós cairíamos em pranto, irmãos. O anjo, quando desceu, o anjo comum, um anjo, criatura de Deus, quando ele desceu e chegou até João, no Apocalipse, João disse assim, e eu caí como morto. Um anjo. Imagine se é a glória de Deus. Não tem como você suportar. Mas Deus fala assim, olha, se você andar, guardar e fizer o que eu estou mandando, eu andarei no meio de vós. Quer dizer isso? Que você abre uma porta chamada Porta da Fidelidade de Deus, e eu sempre falo isso aqui, crente nunca anda sozinho. Tu já parou para pensar ter Deus como amigo? Em Deus faremos proezas.
existe uma alegoria, né? Uma fábula, que na fábula os animais falam, tá, gente? Monteiro Lobato te ensinou. É culpa dele. Mas uma fábula, os animais falam. E existe uma fábula que um rato fez uma amizade com um elefante. Fez uma amizade, criou assim um clima, né? um vínculo de amizade. E o rato, então, subia pela tromba do elefante, ficava lá em cima na cabeça dele. Aí tudo quanto lugar que o elefante ia o ratinho. O ratinho falava pra caramba. E o elefante, literalmente, é todo ouvido, né? Aquele orelhão. Aí o ratinho atrás da orelha dele, só falando, contando as histórias. O elefante gostava. E o rato teve uma vida diferente, tinha uma visão diferenciada agora, né? Que vê do alto, aquela coisa toda. Olha que visão, mas é apenas um ratinho. E um dia o ratinho está olhando e o elefante está indo em direção a uma ponte que a gente chama aquela de pinguela, né? Que fica balançando, e o riacho lá embaixo, ao longe, aquela coisa alta, e o ratinho está olhando e se assustando, mas está falando. Já está até gaguejando de tanto medo que ele tem. Aí o elefante vai, sem pensar em nada, só passando, e aquele troço balançando assim, ele olhando lá embaixo, né? Aquele terror. Daqui a pouco ele passa do outro lado, aí ele fala assim para o elefante, agora que perdeu o medo: viu como nós balançamos aquela ponte? Olha só. Ele é insignificante, é apenas um ratinho, mas com o elefante faz diferença. Irmãos, a nossa insignificância com Deus faz uma grande diferença. Então, minha sugestão para todos nós, vamos ficar com o Senhor até o fim? Então, Deus te abençoe nesta noite. Obrigado.